Bem-vindos aqui ao Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e vou tratar hoje sobre algumas questões que envolvem a produção de energia e a grande disputa de narrativas com relação aos combustíveis fósseis e ao uso da energia nesse século. Eu sempre comento com vocês que a coisa mais importante é você traduzir tudo em números, quantificar. E não com aquele pessoal que fica só falando, eu sou contra, não, porque você é isso, porque você é negacionista, porque você. Não, traga os números. Traga os números, faça as contas e apresente, coisa que eles não fazem. Então é sempre uma coisa lúdica, é uma coisa muito assim. Quem poderia ser contra preservar a natureza? Quem poderia ser contra em ter algo que seja reciclável e que você possa reutilizar sem ter que gastar mais energia, entende? Mas aí eles realmente fogem da quantificação. De quanto nós estamos falando? Sabe de quanto nós estamos falando? Do consumo de 100 milhões de barris de petróleo por dia. 100 milhões de barris de petróleo por dia. Então você tem que trazer para a mesa como é que você vai substituir 100 milhões de barris de petróleo por dia. Isso só para o consumo diário de energia. Não estou nem falando de todos os elementos na cadeia do petróleo que fazem parte da nossa vida, dos plásticos, fertilizantes, insumos, né, derivados. Mas só do ponto de vista de energia, você tem que me explicar como é que você substitui 100 milhões de barris de petróleo por dia. Aí você vai dizer, pô, Paulo, mas tem as fontes renováveis, eólica, fotovoltaica. Bom, primeiro, elas representam hoje 4% da energia gerada no mundo. 4%. Não se paute pelo que acontece no Brasil, né? O Brasil não é um exemplo do que acontece no resto do mundo em função da latitude, das condições. Então, eólica e fotovoltaica no mundo, hoje a produção é 4%. Certo? E não é energia firme. Ela não está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí vem a outra parte. O consumo de energia no mundo, ele cresce. Então, as energias chamadas renováveis, elas não conseguem acompanhar essa demanda. Não conseguem. Porque você tem que construir, você tem que instalar, você tem que... Então, não dá tempo, sendo que a demanda por energia dos países, principalmente na Ásia e na África, cresce, por exemplo, 8% ao ano. Então, você não consegue, né, suprir isso com energias renováveis. Então vejam só, vou dar um exemplo para vocês como uma conta não fecha. A inteligência artificial, olha aqui, tem matéria, depois eu vou deixar o resultado. Ela está consumindo uma quantidade enorme de energia. Esses processadores precisam de muita energia para fazer todos aqueles cálculos, aquela coisa toda, checar as bases de dados. Então já está se percebendo que a inteligência artificial é um grande demandante de energia. E nessa matéria, de cara, se diz assim, a eletricidade de fontes renováveis cresce rapidamente. O problema é que ela não consegue acompanhar a demanda cada vez maior de energia. A demanda já vinha crescendo em razão da necessidade de alimentar veículos elétricos, bombas de calor e outros dispositivos projetados para reduzir o uso de combustíveis fósseis, né? Só que isso não é o suficiente. E aí você recorre ao carvão. Em vários países, como a Índia, por exemplo, você está demandando mais carvão para suprir essa demanda. O elemento imprevisível é a inteligência artificial, que usa mais energia que a computação convencional. Então, é verdade. E aí, nessa matéria, certas estimativas de alguns cientistas nessa área imaginam que a inteligência artificial vai usar tanta energia quanto uma economia de porte média, como a das Filipinas, da Suécia, até 2027. Né? Até 2030, a inteligência artificial pode aumentar a demanda de gás natural nos Estados Unidos em 8%, segundo a pesquisa aqui da empresa Thunders Seed Energy, e com geradores de reserva que queimarão diesel também. Né? Então vejam, a China
ela instalou mais painéis solares no ano de 2023 do que os Estados Unidos em toda a história. E a Índia planeja mais do que triplicar as fontes de energia renováveis nos próximos anos. Mas esse crescimento não tem acompanhado o ritmo da demanda, e o carvão é usado para cobrir a diferença, né? E, finalmente, essa matéria diz assim: se alguém esperava que o carvão da Índia atingiria o pico antes de meados de 2030, provavelmente não estava sendo realista. Ou seja, a Índia vai continuar a ampliar a demanda por energia e principalmente pelo carvão que ela tem em abundância, né? Outra matéria interessante que eu separei aqui para vocês, e aí eu vou entrar na questão, inclusive, do Brasil aqui. Executivos do petróleo reunidos no Texas, que foi uma convenção agora recente, lançam dúvidas sobre a fantasiosa transição energética, que é uma coisa que vocês viram que recorrentemente a grande mídia fica pautando isso, né? O presidente da Saudi Aramco, sabe? A Saudi Aramco, né? Da Arábia Saudita. Pois é, ele diz assim, ó: devemos abandonar a fantasia de eliminar gradualmente o petróleo e o gás. Por quê? Porque a demanda por isso está aumentando. Então, né? E essa conferência em Houston, o Amin Nasser fez essa frase, né? Cunhou essa frase. O setor petrolífero afirma que os produtos, seja de petróleo ou gás natural, desempenharão um papel dominante nas próximas décadas, e eles estão investindo em novos desenvolvimentos, especialmente em gás. Pois é o gás natural. Então, todo esse papo desse pessoal que diz, não, tal, os caras estão questionando, falando assim, olha, a demanda não é o que parece, nós vamos continuar investindo. E é claro que o pessoal da Agência Internacional de Energia e tal fala assim, vocês estão conversando aí, fazendo, né, converscote só com vocês e tal, né? E eles respondem o seguinte: é improvável que o pico do petróleo e do gás ocorra daqui a algum tempo, muito menos em 2030, como que é a ONU, né? O disse o Nasser, falando na convenção lá na CERAWeek and SP Global, né? E de fato, várias empresas que estavam participando ali, inclusive a Petrobras, né, diz que estão ampliando a sua produção porque eles estão vendo uma demanda crescente por petróleo nos próximos anos. E nessa convenção, o diretor executivo da Qatar Energy, o Saad Al-Kaabi, disse o seguinte: ainda achamos que há um grande futuro para o gás por pelo menos 50 anos. Então, isso aí é uma tristeza, né, para os ativistas, aquela coisa toda. Aí, indo aqui para a questão nacional, aqui, que num momento como esse, né, em toda aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, aquela coisa, como eu já tenho vídeos aqui, que eu fiz aqui para o canal, eu já tinha alertado, vão aparecer aqueles espertochatos, né, cientistas climáticos, como eles dizem, né? Muito bem, olha que interessante. Nenhum de nós, cientistas climáticos, dá qualquer apoio para aumentar a exploração de combustíveis fósseis. Esse é o ponto aqui do cientista climático, né? Nós temos que manter a temperatura até 1,5 graus, né, acima. E vamos superar 2,5 em 2050. Agora, veja a frase do cientista climático. Não se pode abrir novas minas de carvão, poços de petróleo e gás natural, e não podemos usar o que já está aberto. Só que ele não fala. Eu gostaria que o cientista climático brasileiro dissesse, tá bom, então os 100 milhões de barris por dia você vai substituir como, meu filho? Você fala assim, não podemos abrir novos poços de petróleo e tal. Sim, mas essa diferença você vai suprir como? Ele tem umas ideias aqui, ó. Vamos ver agora se esses eventos climáticos extremos que aconteceram no Brasil, ele sempre pregando no caos, né, para encaixar as teses, né?
A maior seca da história da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, a maior chuva no Rio Grande do Sul, se o setor de combustíveis fósseis ajuda e não atrapalha. Ele só esquece de falar do El Niño. Você está colocando o El Niño, o Laninha, que fez com que teve toda aquela seca no sul. Ele pula, né? O cientista climático, ele pula essa parte, né? Ele fala, vamos ver se o setor não atrapalha. Então, assim, só clichê, ele não apresenta número nenhum, né? Não apresenta número nenhum. Aí é claro, né? Porque o ativista tem que dizer, temos que escolher políticos com agendas ambientais, né? Aqueles que travam tudo, barram tudo, tá certo? Dane-se o pobre, dane-se o pobre. Não, ele trava tudo. Também comer menos carne e voar menos, até que os aviões todos terem combustível renovável elétrico. Então vamos comer menos carne. Vai falar isso pro cara que gasta energia, que não tem carro, que ele tem que deslocar, que ele vai comer menos carne. Esse é o cara fofo, que tá num lugar bacana, sabe? Ele pode se dar o luxo, que eu não vou comer carne. Porque, é claro, gato gordo, ele não tem trabalho braçal, ele não tem que levantar peso. Então, não vou comer carne, não vou comer carne. Né? E os aviões, tem que diminuir o uso dos aviões até que se tenha... Esquece, cara, esse combustível de aviação, caríssimo, esquece, a demanda, esquece. Mas o cara, ele tem que lacrar isso, né? Porque, claro, vai ganhando a consultoria dele, aquele negócio todo. Daqui a 10 anos, você nem vai lembrar que esse cara existe, né? Mas ele tem que defender o pichuleco dele, né? Quando falamos desastres naturais, entre aspas, negacionistas dizem, sim, isto sempre existiu no planeta. Não somos nós que estamos fazendo isso. Pois é, né? Ele mesmo já está dizendo, pois é, não somos nós, né? Porque o clima do planeta tem o seu modus operandi. Só que aí ele termina com uma frase assim, por isso não precisamos fazer nada. Não, quem disse que não precisamos fazer nada? Sempre a gente tem que ter melhoria, os motores melhoram, as turbinas melhoram, a queima do combustível tem mais eficiência, é menos poluente. Então não é que nós não estamos fazendo nada, né? Aí é interessantíssimo, né, que as projeções, ele cita que as projeções dos modelos climáticos diziam que o aquecimento do oceano aconteceria só na próxima década e não agora. É claro que são modelos matemáticos totalmente furados, né? E agora ele está tristinho, porque o modelo projetou que só na próxima década haveria esse... Tá, me poupe, né? Me poupe uma coisa dessa, né? Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Fiquem espertos. Aliás, aproveite, já se inscreve aqui no canal, aciona o joinha, o sininho para receber os próximos vídeos. Mas prestem atenção na narrativa do ativista climático cientista. Ele tem um rótulo, que é cientista, um monte de gente fala, não, porque você é um cientista muito importante no setor. Aí a sugestão dele é parar de comer carne, diminuir o uso dos aviões, mas ele não fala nada. Quantifica, meu filho, quantifica. Coloca aqui, ó. Quantos milhões de barris de petróleo por dia, aliás, quantos milhares de barris de petróleo por dia, dado que são 100 milhões por dia, mas quantos milhares você substitui por o quê? Qual é a sua sugestão? Tá certo? Né? Então, e é nesse momento que aparecem esses oportunistas para jogar aquela coisa, mas isso está simplesmente passando ao largo, as pessoas, à medida que se recupere. Vejam, então, lá no Rio Grande do Sul. Os tratores são elétricos, energias renováveis, que estão fornecendo energia ali. Os caminhões que estão levando os suprimentos. Todas as máquinas que vão fazer a limpeza. Quantos são os geradores que estão sendo ligados para suprir energia elétrica? Os barcos, as motos aquáticas funcionam como? Então vejam, num momento como esse, para você inclusive resgatar as pessoas, os helicópteros movidos a querosene, os aviões que levaram toda aquela coisa, movidos a querosene, e o cara acha, não, que a gente tem que ficar sem o petróleo. Não, tem que ficar o petróleo. Né? Esquece toda a reconstrução do Rio Grande do Sul que vai possibilitar isso
é o uso de máquinas que usam os combustíveis fósseis. Não dá para você imaginar que tudo isso, que tudo que você precisa hoje, o que são elétricos. Elétricos, você vai carregar onde? Né? Não, não, não. Mas o cara acha que a gente voltar a uma dependência da natureza, não precisa de nada e tal. Aí quando acontece alguma tragédia, você corre lá por bom e velho óleo diesel, querosene, né? E outros combustíveis que estão disponíveis. Por isso que pode esquecer. Esquece. Felizmente, a gente domina essa tecnologia que vai durar por muito tempo. E você não acha que as eólicas que estão no sul, as fotovoltaicas que estão lá, que são elas que vão conseguir garantir energia para salvar as pessoas, para dar a infraestrutura agora mínima, né? De todos aqueles locais que foram levados às pessoas e tal, e aí você vai depender de eólica e fotovoltaica, é isso, né? E o Brasil tem a vantagem das hidrelétricas, né? E realmente de uma infraestrutura muito mais limpa do que no resto do mundo. Aí tem que vir um cidadão, né, para dizer para nós que não. Esse é um ponto que a gente tem que evitar, né? Não, o Brasil já tem que comer menos carne, é isso? Comer menos carne. Vai dizer isso para as pessoas que estão trabalhando arduamente lá, se elas não precisam de proteína animal e tal, né? Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Esse é um assunto risível. Lembre-se, tá cheio de gente ganhando dinheiro dentro dessa pauta ambiental. Eles adoram isso, adoram. Só que vai para os números, faz ele fazer o cálculo. Quantos quilowatts, filho? Você falou quanto é? Tem que substituir quanto aí? Ah, é? É, tem que comer menos carne, tem que fazer isso, tem que fazer... Quantifica, põe no número aí, em vez de só ficar, né, plantando de bonitinho, né? O bonitinho climático, né? Ah, eu avisei, nossa, né? O clima, né, pode não ser, eles dizem que não... Ai, não, como é que ele diz aqui? Não, os negacionistas dizem que não é com a gente, não é com a gente o clima. Eu tenho um vulcão, dias atrás, da Indonésia, lançou... a Indonésia tem 120 vulcões ativos. Um desses lançou aí fumaça e tal, a 5 quilômetros de altura. Só vocês procurarem, vocês vão ver, né? E uma lava fria, misturada com cinza e tal, foi arrebentando tudo que aconteceu ali. Algumas dezenas de pessoas morreram, outros estão fora. E o cara está preocupado, ele acha, está preocupado com os combustíveis fósseis. Vai se preocupar lá com os vulcões na Indonésia, né? Vai falar lá na Indonésia, o pessoal da Indonésia, o que eles acham, né, de abandonar combustíveis fósseis enquanto eles têm esses problemas dos vulcões, essa coisa toda, para resolver. Então é muito bizarro, né? Isso só funciona para um público assim que está ouvindo e fala: ai que horror, esse aquecimento global, ai meu Deus. E os vulcões lá na Indonésia não estão nem aí para o que você está falando. Estão lançando gases, né, partículas a 5 quilômetros de altura na atmosfera, tá certo? Então é isso aí. Grande abraço, obrigado mais uma vez para quem acompanhou o vídeo aqui até o final.